Brasil brasileiro. Viva o 8 de março! Viva! Viva o 8 de março! Viva! Eu sou a Eliane de Moura Martins, eu sou filha de camponesas e camponeses do interior do Rio Grande do Sul e fazem uns 15 anos que eu moro nas cidades. E na minha juventude a gente queria ajudar a construir o MST e o MST nos convidou a ajudar a construir uma luta urbana, uma luta na cidade. Em função disso, tem 10 anos que eu ajudo a construir o movimento dos trabalhadores desempregados. E é em função desta luta, é em função desta organização de desempregados que nós seguimos esses 10 anos e estamos hoje aqui reunidas com as mulheres camponesas, pequenas agricultoras e sem terra, junto com as desempregadas e jovens, para debater e construir um conjunto de lutas, ferramentas, conteúdos e formas de nós mulheres organizarmos a nossa pauta, a nossa luta e a nossa vida. O que juntou nós, urbanas e trabalhadoras rurais? Neste 8 de março, nesses 100 anos de 8 de março que nós estamos comemorando e também festejando na forma nossa, que é a forma de fazer luta. Nós estamos aqui discutindo o tema dos alimentos, já que nós mulheres, historicamente, vivemos com uma panela dentro de nós, que é o nosso útero, e vivemos às voltas com as panelas das nossas casas. Em função disso é que nós começamos a debater que nós estamos até comendo, mas comendo mesmo o quê? Em função disso nos juntamos com as camponesas para discutir esse assunto. E fomos ver que nós temos os mesmos problemas. As camponesas oprimidas pelo agronegócio, oprimidas por um modelo que controla todos os espaços, todo o mercado da produção, das sementes, da comercialização, e que nós, trabalhadoras das cidades, subempregadas, desempregadas, trabalhadoras informais, trabalhadoras precarizadas, acabamos por ganhar muito pouco, sermos super exploradas. E então temos que consumir o quê? Consumimos o que o agronegócio produz, que é verdade, produz para os pobres, produz um produto intoxicado, envenenado, com sementes transgênicas, que nos causa câncer, que nos causa uma série de problemas, que nos dificulta o nosso desenvolvimento, porque não nos nutre, porque não nos alimenta corretamente e nos joga numa situação de uma população que pode ser facilmente controlada. E debatendo isso, então, é que nós estamos tentando encontrar o nosso lugar enquanto mulheres neste processo. O nosso papel enquanto trabalhadoras nesse processo. Por que que este sistema, cada vez mais coisificado, transforma a nós mulheres, a nossa estrutura física, o nosso corpo, a nossa própria individualidade em uma mercadoria? Transforma os nossos desejos em coisas que podem ser adquiridas nas prateleiras dos supermercados. Controla a nossa imagem, controla as nossas emoções, dizendo que a nossa felicidade é possível se a gente adquirir tal roupa, consumir tal coisa, ter o corpo nessas medidas. Só que as trabalhadoras não são assim. Nós não entramos nessa fotografia, nós não entramos nesse quadro e sofremos profundamente pelas pressões desta sociedade. Então nós temos um conjunto de lutas a serem enfrentadas. Este modelo de mundo que nos propõe como felicidade nós adquirirmos um monte de bugigangas e irmos para casa contemplar as mercadorias. As nossas casas não são mais espaços de convivialidade. São espaços de depositar mercadorias do mundo capitalista. E se nós não pudermos encher a nossa casa de coisas, então estamos condenadas à infelicidade, à frustração. Então nós somos condenadas à incompetência, à incapacidade. Então a gente é fraca. Então o que nós queremos dizer com esses elementos? Nós queremos dizer que nós, mulheres, precisamos repensar o conjunto da nossa luta, o conjunto das nossas bandeiras. A violência que nós sofremos, ela é física, ela é brutal, ela é moral, ela é psicológica. A violência que nos impõe é uma violência de futuro, de não futuro.
O capitalismo não nos oferece futuro. E isto é de uma violência, é de uma truculência terrível. E esta é a nossa luta, encontrar formas, mecanismos de descobrir como fazer essa luta com as mulheres. Vencer a coisificação, fazer a luta política, a luta econômica, mas como mulheres, com o nosso coração inteiro, com o nosso útero inteiro, com as nossas mamas, com a nossa cabeça, com a nossa vida inteira, porque nós mulheres não conseguimos nos separar do todo. Nós somos um todo. Nós não admitimos a razão para um lado e as emoções para outro. Ou nós juntamos as duas politicamente e avançamos, ou pelo caminho racional apenas não vamos, e muito menos só pelo caminho emocional. Então, a nossa tarefa na América Latina, no Brasil e no mundo é nós mulheres dizermos que, enquanto civilização, o capitalismo não vai nos levar além disso que ele nos trouxe. O capitalismo nos trouxe até aqui e daqui ele vai nos levar para os túmulos. Enquanto futuro, enquanto humanidade, é um outro mundo, é um outro projeto, é uma outra construção que temos que fazer. E nós estamos em melhores condições de produzir isto. E melhores porque nós temos a capacidade de pensar o todo e não apenas as partes. Então, as companheiras da América Latina, as companheiras da Europa, da África, da Ásia e desse Brasil imenso, uma grande luta para nós todas, com alegria, coragem e sem temor, porque a morte até poderá vir, mas que caiamos com dignidade. Se o capitalismo não tiver capacidade de nos suportar, então que nos derrube, mas vai nos encontrar de cabeça erguida. Os homens, diante da pressão desse sistema, eles se entregam, eles entram num processo de autodestruição e destruição das suas companheiras, porque o sistema como um todo é violento. Ele vem descendo a escala da violência, da escala geral, coletiva, para a escala individual. Então, a reprodução última da violência é os homens agredirem as suas companheiras. E as mulheres que conseguem enfrentar isto, enfrentam dizendo: eu posso, eu consigo, eu sustento os meus filhos e esta família sozinha. Por quê? Porque há uma necessidade objetiva de sobrevivência. O limite imposto pela violência é o da morte. Então, entre morrer esmagada sobre a agressividade de um homem que não consegue entender os limites dessa sociedade e a necessidade de sobreviver, as mulheres vão fazer isso. É lógico que isso vai trazer coisas novas, vai trazer outros elementos e outras referências. Tem o seu lado positivo enquanto resistência, sem dúvida nenhuma. Positivo enquanto autoafirmação. Mas nós temos um problema nesta relação. Porque nós, seres humanos, não podemos também aceitar que a referência masculina seja associada a esta referência de violência apenas. Os homens também sofrem esse processo de massacre do sistema capitalista e não conseguem se encontrar para refletir sobre ele. E aí acaba sobrando uma carga ainda mais pesada para as mulheres. Porque é importante que os homens se deem conta também de que eles reproduzem intraclasse social uma opressão que muitas vezes não é sua vontade, não está deliberada, mas que carrega ainda mais os ombros das mulheres. Então, o que significa nós termos uma geração de filhos e filhas que não tem referência masculina, ou que a sua referência masculina é de um bêbado, é de um violento, é de um agressor? Isso não faz bem para a humanidade, isso não faz bem para as mulheres, isso não faz bem para nenhuma geração.